Olá! A gente vai fazer uma viagem hoje pelo mundo do desenvolvimento de software, sabe? Para entender como aquelas ideias geniais que surgem do nada acabam virando os aplicativos que a gente usa todo santo dia? Vamos mergulhar nas estratégias, nas práticas modernas que fazem a mágica acontecer. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que se transforma uma simples ideia em um produto de sucesso? Porque o desafio não é só técnico, não é só sobre escrever código. O verdadeiro pulo do gato é descobrir qual é o problema certo para resolver e, claro, a melhor forma de fazer isso. E a resposta, que pode até surpreender, começa muito antes de qualquer linha de código ser escrita. O ponto de partida tem que ser um entendimento profundo de duas coisas: para quem estamos construindo e qual problema essa pessoa tem que a gente quer resolver. E para isso a gente tem ferramentas como UX Design e o Storyboarding. Basicamente, elas nos ajudam a nos colocar no lugar de quem vai usar o produto, sabe? A gente desenha a jornada, mapeia cada passo, para entender de verdade o que o software precisa fazer para ser útil. Ok, com essa jornada toda mapeada, a tentação de querer construir tudo de uma vez é gigante. Mas a abordagem moderna é bem diferente. A gente começa com o menor passo possível que já entrega algum valor. E esse passo tem um nome: Produto Mínimo Viável, ou MVP. Vamos entender o que é isso. E aqui está o segredo. Um MVP não é um produto feito pela metade. Não é isso. Pensa nele como a versão mais simples possível do produto, que nos permite responder à pergunta mais importante de todas: será que estamos no caminho certo? O objetivo principal aqui não é lançar um produto completo, é aprender. E aprender rápido. O motor que faz o MVP funcionar é exatamente esse ciclo: construir, medir, aprender. É simples. A gente constrói uma pequena funcionalidade. Depois, mede como as pessoas reais interagem com aquilo. E aí, com base nesses dados, a gente aprende o que fazer em seguida. Em vez de seguir um plano engessado, o produto vai evoluindo com base em evidências do mundo real. Ah, e aqui tem uma diferença crucial. Não vamos confundir protótipo com MVP. Um protótipo valida o como. Ele pergunta: as pessoas conseguem usar isso? É intuitivo? Já o MVP, ele vai mais fundo. Ele valida o porquê. A pergunta dele é a mais importante de todas: as pessoas realmente precisam disso? Certo. Então a gente já sabe o que construir primeiro. Mas e agora? Por onde a gente começa a botar a mão na massa a construir de fato? Basicamente, existem duas grandes filosofias sobre por onde começar. E essa escolha define muita coisa no projeto. Esse diagrama ilustra bem as duas abordagens. De um lado, a gente tem a bottom-up, que constrói a partir da base técnica, dos fundamentos, tipo um prédio que começa pelo alicerce. Do outro lado, tem a top-down, que começa pela experiência de quem usa, pela interface e só depois vai conectando a parte técnica por trás. Cada uma tem suas vantagens, claro. A abordagem top-down é fantástica para ter feedback rápido e validar se a ideia faz sentido. Já a bottom-up garante que a base técnica seja super sólida. Um projeto muito inovador talvez se beneficie mais da top-down, para testar logo a hipótese. Um sistema super complexo, por outro lado, pode precisar da robustez da bottom-up. No fim, a questão é saber qual risco é mais importante minimizar. Beleza, mas não adianta só construir, né? Tem que construir bem. É aqui que a gente entra nas práticas que garantem que o produto final seja robusto, confiável e, principalmente, fácil de dar manutenção no futuro. E essa frase é um princípio fundamental. Qualidade de software não acontece por acaso. Não é sorte. É o resultado direto de processos, de disciplina de engenharia. E a base, a pedra fundamental de toda essa disciplina, são os testes. Uma das disciplinas mais poderosas para isso é o TDD, o Desenvolvimento Guiado por Testes. A lógica aqui é meio que de cabeça para baixo. Primeiro, a gente escreve um teste que descreve o que o código deveria fazer, e óbvio que esse teste vai falhar porque o código nem existe ainda. Só então, a gente escreve o mínimo de código possível para fazer aquele teste passar. Isso força uma clareza de pensamento e já garante a qualidade desde o primeiro minuto. Esse mantra, vermelho, verde, refatorar, vira quase um ritmo, uma dança no desenvolvimento. Cada passinho é seguro, é verificado. E isso não só evita bugs, como também guia o design do software, de uma forma quase natural, para um código mais limpo e muito mais fácil de entender depois. Partindo do TDD, a gente chega no BDD, ou Desenvolvimento Guiado por Comportamento. Ele pega a mesma ideia do TDD de definir a expectativa antes de construir, mas ele eleva isso para outro nível. Ele foca em criar uma ponte de comunicação entre a equipe técnica e a galera de negócio.
O BDD usa uma estrutura super simples, em linguagem natural mesmo, que todo mundo entende. Dado um certo contexto, quando uma ação acontece, então um resultado é esperado. Isso cria um tipo de especificação que é viva, que tanto o gerente de produto quanto quem está desenvolvendo conseguem ler e concordar. É uma linguagem comum para garantir que está todo mundo na mesma página. Ok, a gente viu um monte de prática poderosa, TDD, BDD, mas como que isso tudo se encaixa no dia a dia? Uma das respostas mais famosas para isso é o Extreme Programming, o XP. Pensa nele como uma filosofia, um sistema de trabalho que amarra todas essas técnicas de um jeito coeso. O XP pega as boas práticas que a gente já conhece e leva elas ao extremo. A lógica é, se revisar código é bom, por que não fazer isso o tempo todo, programando em dupla? Se testar é importante, por que não fazer isso antes de escrever o código com TDD? Essa intensidade toda que cria um ciclo de feedback e de qualidade que é constante. Mas o mais importante, a alma do XP não são as práticas, são os valores por trás delas. Comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Sem essa base humana, sem esses valores sendo vividos pela equipe, as práticas sozinhas, elas não se sustentam. E fica aqui a reflexão para a gente fechar. De todas essas ideias, do MVP ao XP, qual delas teria o maior potencial de transformar um projeto de software? Às vezes, aplicar só uma dessas práticas já pode ser o começo de uma grande mudança.